entrando aos poucos. Tem que permitir os alunos aqui. Boa noite a todos. Estamos na nossa 11ª palestra e hoje contamos com a grata presença do nosso amigo Rômulo Lima e também com a participação do professor Lúcio, professor Calegari e os nossos alunos. É um prazer tê-lo aqui. Doutor Rômulo, ofertando o seu tempo para esclarecer aos alunos de sua peregrinação até chegar a galgar essa função que o senhor executa hoje. Camila ainda não entrou. Ah, tá. Então, vou apresentar o Dr. Rômulo aqui. Ele é procurador federal desde 2002, procurador-geral da Procuradoria-Geral junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear, pós-graduado em Direito Público pela UNB e em Direito Constitucional pela Unisul. Membro convidado do Comitê de Direito Nuclear da Nuclear Energy Agency, NEA, da OCDE Legal Expert, externo da International Atomic Energy Agency. E, diante disso, meu inglês indiano, né, passo a palavra ao Rômulo para ele conversar com os nossos alunos. Pessoal, boa noite. Obrigado aí, professor Davi, professor Lúcio, professor Calegari, pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, tocando essas ideias aqui falando um pouquinho sobre a minha carreira, sobre a área nuclear. Saudar também os alunos que estão aqui presentes. É sempre bom estar dentro desse ambiente acadêmico de novo, né? Faz tanto tempo que eu estou longe, então é um prazer, né? Novos ares, né? Respirar, oxigenar, né? Então, é isso. Vou falar um pouquinho aqui sobre a minha trajetória, considerando, sobretudo, a proposta, né, de mostrar para os alunos, né, as várias facetas, né, das carreiras jurídicas, né, onde a gente pode chegar, escolher a área, né, escolher a esfera, né, se quer concurso federal, se quer estadual, se quer advocacia, enfim. O meu caminho foi o seguinte: eu ingressei nos quadros do Ministério Público da União quando eu ainda estava na faculdade. Estudei na Faculdade Nacional de Direito, me formei em 99 e durante a faculdade eu fiz concurso para o Ministério Público e passei para cargo de 2º grau. E aquilo foi uma tranquilidade absurda, porque eu não tinha advogados na família, então eu sempre ficava preocupado: meu Deus, o que eu vou fazer quando eu me formar? Então, me deu uma tranquilidade até financeira. Então, quando eu me formei, eu já estava estudando forte. Não sei se o Lúcio é da Faculdade Nacional, com certeza. Não sei se o professor Davi, o professor Caligari, por acaso, vieram de lá também. Mas eu vim de lá. Você também? Então, quando eu estudei lá, esse período final da década de 90, a Faculdade de Direito estava bem sucateada. Então, aquele final de governo Fernando Henrique, né, que queria destruir as universidades públicas, né? Então foi um momento bem ruim. E a nossa faculdade estava bem fraquinha, né, digamos assim. Então, isso me forçou a estudar por fora, né? Então, eu ia muito pouco à faculdade, estudava muito por fora, fazia cursos e tal, de maneira que, quando eu me formei, eu estudei mais um ano e pouco, 1 ano e meio, e abri um concurso para procurador federal, né, da recém-criada carreira da Procuradoria-Geral Federal, né, vinculada à AGU, a Advocacia Geral da União. Eu fiz o concurso e passei, e fui chamado, atuei na Procuradoria do INSS em Ouro Preto, Minas Gerais, foi a minha primeira lotação. Depois eu vim para Petrópolis,
Trabalhei um tempo em Petrópolis, aí fui para Brasília, tudo no INSS. Fiquei mais um tempo em Brasília, voltei para Petrópolis, e aí recebi um convite que até hoje me soa inusitado, que foi para ser procurador num órgão chamado Comissão Nacional de Energia Nuclear. Né? Então, assim, primeiro susto, né? Falei assim, pô, energia nuclear? O que é isso, né? E a palavra nuclear, né? Ela remete qualquer pessoa a um receio, né? Do perigo, né? Então, te remete imediatamente a isso, né? Então, eu fiquei meio preocupado. Falei, será que isso vai ser legal e tal? Aí, estive na procuradoria, conversei com o chefe à época e assumi um cargo em comissão aqui e trabalhei 2 anos aqui, aí fui convidado para ir para a SUSEP, Procuradoria Federal junto à SUSEP, e fui para lá, fiquei 2 anos também, foi um período curto também, e voltei para a área nuclear em 2012. E desde então eu estou aqui, nessa casa que é uma casa muito acolhedora, uma casa muito nobre. A Comissão Nacional de Energia Nuclear, ela exerce, ela talvez seja o primeiro órgão regulador do Brasil, não agência típica, né? Não estou falando nesse sentido, mas como um órgão regulador do setor nuclear. Ela nasceu em 1957, então é um órgão super relevante nessa área, sobretudo de regulação. Né? E hoje ela atua tanto com regulação quanto promoção, atividades promocionais de energia nuclear e aplicações nucleares no Brasil. Então eu vim para cá, sempre trabalhei com a área finalística dessa autarquia, que envolve esses dois braços, né? Um braço regulatório e um braço promocional dessa atividade. E assumi recentemente a Procuradoria, né, a chefia da Procuradoria Federal junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear. E, assim, é uma trajetória muito, muito interessante, porque o primeiro contato que eu tive com essa área, né, nuclear, eu tive que, obviamente, procurar mergulhar um pouco para entender o que era isso aqui. Então, a primeira conclusão que eu cheguei, na verdade, a primeira coisa que me foi apresentada foi que a área nuclear não envolvia somente a geração de energia, né, que é um caminho, é o primeiro pensamento de qualquer um, né? Você pensa logo nas usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2, né? E a terceira está em conclusão. Mas a atividade nuclear, ela é muito, muito, muito mais ampla do que a geração de energia. Então, a gente tem aqui vários segmentos de aplicações de técnica nuclear em inúmeros projetos multidisciplinares. A gente tem, por exemplo, produção de remédio, né, que são chamados radiofármacos, que são produzidos a partir de radioisótopos, que são para tratamento de câncer, né? Tem vários radiofármacos, e é interessante porque a CENEM hoje ela distribui isso dentro de uma linha de política pública do próprio SUS, né? Ela comercializa, mas comercializa com valores baixos, né, porque a União subsidia. Mas também tem aplicações da área nuclear na indústria, na veterinária, na agricultura, em inúmeras atividades. Por exemplo, você pode pensar em eliminação de agrotóxicos usando técnicas nucleares, né, que são desenvolvidas, sobretudo, dentro da Comissão Nacional de Energia Nuclear, né, dos vários laboratórios. Também inúmeras pesquisas geradas no âmbito da Agência Internacional de Energia Atômica, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Então, assim, a área é muito extensa, muito extensa. E isso me encantou, né? Então, quando eu comecei a entender, a perceber onde é que eu estava colocando os meus pés, eu comecei a ficar encantado com isso tudo. Naturalmente, eu visitei vários laboratórios dentro da Comissão Nacional de Energia Nuclear, porque essa autarquia federal ela tem vários institutos de pesquisa, né, cada um com um viés, né, de atuação,
E, então, a gente tem, por exemplo, um Instituto de Engenharia Nuclear, outro que trata só de dosimetria, de radioproteção, enfim, tem uma gama gigante de linhas de pesquisa, tem programas de pós-graduação aqui super conceituados, né, na CAPES, né, mestrado, doutorado, com notas altas. Então, a CENEM tem também essa coisa de formar gente, né? Então, ela forma muita gente e esse é o dado positivo. O dado negativo é que o Brasil acaba não absorvendo esses profissionais altamente gabaritados, né, numa área tão específica e tão sensível como a área nuclear. Então, muita gente ou vai para outras áreas, ou vai para fora do país, né, são absorvidos no mercado exterior, no mercado externo, e não raros são professores também, né? Alguns atuam só na academia e outros também estão dentro das universidades e aqui dentro da comissão, exercendo um papel mais técnico, né? E, enfim, dentro dessas duas áreas da CENEM, né, regulação e promoção, eu sempre me identifiquei muito com a área de regulação. E comecei a estudar bastante, né, que a CENEM produz normas regulatórias, muitas. É um setor que, como eu disse, é muito sensível, né? Acho que isso é intuitivo, porque a matéria, né, trabalhada é uma matéria muito perigosa, é uma matéria perigosa. Então, a gente está falando de urânio, plutônio, tório e inúmeros derivados, né? Então, nós conversávamos aqui um pouquinho antes de ingressar na sala sobre o acidente radiológico de Goiânia, né, que ocorreu em 1987, com uma fonte minúscula de césio-137, que foi assim considerado, que é considerado lamentavelmente o maior acidente radiológico da história, né? Ocorreu aqui em Goiânia e tem muita lenda até, né? Até interessante falar sobre esse acidente. Tem muita história, porque realmente foi uma catástrofe, né? Realmente o Brasil não estava preparado e eu arrisco dizer que dificilmente algum país estaria preparado para um acidente daquela natureza. E foi descoberto, né, a fonte, né, que havia sido perdida, a fonte de césio, foi descoberta por, assim, fortuitamente por um físico. E eu tenho muito orgulho de dizer que eu sou amigo desse físico, que ele trabalha aqui até hoje na Comissão Nacional de Energia Nuclear, se chama Walter Ferreira. E a partir dessa coincidência de um físico ter identificado aquela situação, a CENEM pôde acionar todos os órgãos de controle, né, para situações de emergência nuclear ou radiológica. Nesse caso, foi uma emergência radiológica. Então, houve poucas mortes, né, apesar do que se noticia, morreu uma pessoa diretamente pela exposição à fonte, né? E desde então, assim, foram inúmeras ações judiciais, inúmeras. Vou lembrar que o acidente foi em 1987 e até hoje a gente recebe inúmeras ações de segunda e terceira gerações dos cidadãos de Goiânia, alegando que sofrem com efeitos ainda desse acidente. Para nossa sorte, eles perdem todas as ações, porque existem estudos muito sólidos sobre os efeitos do acidente, né, ao longo do tempo, sobretudo ao longo do tempo, né? Então, as pessoas, talvez até por uma condição econômica do nosso país, ou uma condição psicológica que paira sobre a cidade de Goiânia, né, onde ocorreu o acidente, as pessoas são levadas a acreditar que podem ingressar com ação judicial e ganhar uma pensão vitalícia, né, que é prevista na lei, ou uma indenização por danos materiais e morais. Então, assim, existem muitas histórias, né, sobre a área nuclear. E eu acho que o grande mito, eu diria, assim, sobre a área nuclear é a questão do perigo das usinas, né? Nós conversávamos também um pouquinho antes aqui nos bastidores
essa nossa conversa, sobre a segurança que existe nas usinas nucleares, principalmente, porque as usinas são gigantes, né? São reatores de potência ali, trabalham diretamente com um elemento combustível, né, de urânio. Então, ali é impossível pensar no funcionamento, na operação de uma usina nuclear sem uma estrutura de segurança nuclear e radiológica e de proteção física também do material nuclear. Essa estrutura de segurança tem que ser muito, muito forte. E, de fato, né? Porque quando a gente pensa em acidentes nucleares, né, na história, a gente tem 3 acidentes realmente relevantes, né? Um nos Estados Unidos, né, que foi o de 3 Mile Island, o de Chernobyl, né, que foi devastador, e o de Fukushima, que teve ali um misto de uma situação natural, né, por conta do tsunami, e também falhas técnicas de operação da usina. Então, foi um misto ali de fatores. E a gente sempre pensa no perigo de um acidente nuclear. No entanto, acontece muito mais acidente radiológico, né, do que acidente nuclear, porque não são tantas as usinas nucleares no planeta. Aqui na América do Sul, por exemplo, nós temos só plantas nucleares somente no Brasil e na Argentina. O Brasil tem 2, né, a Angra 2 e a Angra 3 em construção. A Argentina tem 3. E, assim, se você for pensar, comparar com... essas usinas são consideradas instalações nucleares. Se você for comparar com instalações radiativas, né, que são, por exemplo, clínicas, hospitais, né, que atuam com medicina nuclear, ou então determinados departamentos dentro de indústrias, ou instalações no setor da agricultura e tudo mais, é uma gama, é um número muito maior do que de plantas nucleares. Né? A CENEM hoje ela licencia em torno de 3.500 instalações radiativas, né? Ao passo que nós temos 2 instalações nucleares relevantes, né, com plantas nucleares. E outros projetos aí em curso, entre eles o submarino nuclear brasileiro, que está sendo projetado no âmbito da Marinha do Brasil. Deixa eu ver o que mais eu posso levantar aqui. Bom, vantagens e desvantagens de atuar nessa área. Bom, eu acho que a grande vantagem para mim, né, assim, com base na experiência que eu venho adquirindo nesse setor, é o fato de ser um setor muito, muito pequeno, muito específico, né, e assim, tem poucas pessoas atuando na área jurídica, né, no que diz respeito ao direito nuclear. Né? Então, isso significa que existe um espaço gigante para a gente trabalhar. Né? Inclusive no âmbito internacional. Né? É um nicho. Né? Atuar com o direito nuclear é você atuar dentro de um nicho em que você tem possibilidade de desenvolver realmente coisas muito interessantes. Né? E aqui, por exemplo, dentro da minha experiência, eu venho atuando dentro do país, né? Participando, por exemplo, de audiências públicas para instalações nucleares aí, ou radiativas, né, que estão passando por um processo de licenciamento nuclear. Então, é uma experiência muito interessante, porque existe também uma conexão com o licenciamento ambiental. São processos que são independentes, mas correm mais ou menos de forma paralela. Então, isso é interessante. Poder participar da elaboração de normas regulatórias, né, dentro deste órgão regulador, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear, para mim é super interessante, é uma vantagem muito significativa, porque a gente eu atuo com o processo produtivo de normas e no processo de tomada de decisões, né, de normas que vão se aplicar no país inteiro. Né?
Então, isso é muito interessante. Também no plano da legislação formal, né, a gente atua, a CENEM, obviamente, né, por ser uma matéria tão técnica, a CENEM é sempre chamada a se posicionar técnica e juridicamente sobre projetos de lei. Então, a gente atua, a gente tem oportunidade de fazer apresentações sobre pontos específicos para vários organismos nacionais. Recentemente eu tive palestrando dentro do GSI, porque existe uma intenção de quebrar o monopólio, né, da atividade nuclear no Brasil. Então, tem muitas discussões sobre essas possibilidades, se vai quebrar totalmente, parcialmente. Também tem questões relacionadas a monopólio ou não na produção de radiofármacos, de radioisótopos no Brasil. Então, assim, dentro do país assim, é muito interessante, porque, eu volto a dizer, são poucas pessoas trabalhando. Então, quando alguém está com vontade de realmente participar, de produzir algo relevante para o país, o espaço está ali. É só entrar, saber como entrar e saber o que quer, e saber o que fazer. No plano internacional, é mais interessante ainda. É mais interessante ainda, porque a gente tem dois organismos internacionais que produzem muita literatura na área do direito nuclear e muito treinamento, né? Eles produzem muita capacitação em direito nuclear para todo o mundo, né? Então, assim, o primeiro contato que eu tive com a área internacional foi até curioso. Deixa eu contar um caos aqui, como é que foi essa história. Eu estava aqui na Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde eu estou agora, e aí estava acontecendo um evento no nosso auditório, e eu desci para dar um abraço no amigo, que eu não via há muito tempo. Falei, vou lá rapidinho dar um abraço nesse meu amigo. E aí acabou que eu encontrei com outra pessoa no corredor do auditório, e aí essa pessoa me puxou pelo braço e falou assim, vem aqui que eu quero te apresentar uma pessoa. Aí eu falei, quem que você vai me apresentar? Ele, não, vem cá, daqui a pouco ele coloca uma pessoa falando italiano na minha frente. E era uma mulher que começou a falar italiano. Eu falei, por sorte eu estudei italiano, então eu sabia, consegui entender um pouco do que ela estava falando. E aí depois ela começou a falar inglês comigo, um falatório terrível. E aí eu puxei esse meu amigo e falei com ele, vem cá, por que você está me apresentando essa pessoa? Aí ele falou, não, ela é a assessora de assuntos internacionais da OCDE. E ela está procurando um advogado no Brasil que atue na área nuclear, porque a Agência de Energia Nuclear da OCDE, ela, há muitos anos, ela está procurando um advogado do Brasil para participar de reuniões e de grupos de trabalho lá, e eles não localizam nenhum advogado. Então, assim, foi uma coisa que apareceu, assim, aquilo que a gente fala, né, muito vulgarmente, né, de você estar no lugar certo na hora certa. Então, eu conheci essa pessoa, e eu não conversei muito com ela naquele momento, porque estava um falatório terrível, e eu falei assim, olha só, vamos trocar nossos cartões aqui, e a gente continua essa conversa depois com mais calma. A partir dali, eu conversei com ela por e-mail, e ela me convidou para participar de uma reunião de um comitê na Agência de Energia Nuclear da OCDE. Esse comitê é o Comitê de Direito Nuclear. Isso, para mim, já foi assim, algo extremamente interessante, porque eu nem sabia da existência disso. E aí ela falou, olha, você pode fazer uma apresentação para a gente sobre o Legal Framework, o direito nuclear no Brasil? Eu falei, claro, posso fazer sim, sem o menor problema. E eu saí daqui do Brasil, fui para Paris, com uma apresentação, achando que eu ia chegar lá e falar com 5, 10 pessoas. Quando eu entrei na sala de reuniões, era uma sala, parecia a reunião do Conselho de Segurança da ONU, gente, muita gente dentro da sala, e eu olhei assim, eu tomei um susto, né? Não estava acostumado com aquele ambiente, e realmente eu fiquei muito nervoso para fazer a apresentação, mas enfim, fiz a apresentação, e a partir dali eu venho sendo convidado pela Agência de Energia Nuclear da OCDE para participar não só desse comitê, mas de grupos de trabalho que falam sobre aspectos legais, sobre segurança nuclear, por exemplo, ou responsabilidade civil para danos nucleares. E é um momento muito interessante que a gente tem contato com expertos de outros países, pessoas altamente gabaritadas,
e a gente aprende muito nesses ambientes. Isso dentro da OCDE. E a outra instituição, né, o outro organismo internacional extremamente relevante, é mais importante até, nesse recorte do nuclear, é a Agência Internacional de Energia Atômica. Fica sediada em Viena, na Áustria. É um dos braços da ONU, né, junto com a OMS, OIT, e é quem efetivamente procura regulamentar no plano internacional tudo que diz respeito à segurança nuclear, à segurança física do material nuclear, a salvaguardas, né, nessa área nuclear e responsabilidade civil para danos nucleares. Então, é um organismo do qual o Brasil é membro fundador. O Brasil foi um dos primeiros membros da Agência Internacional de Energia Atômica, e o Brasil, por ser um país que tem um programa nuclear, embora não seja muito extenso, mas a gente tem um programa nuclear muito antigo, e a CENEM, não só a CENEM, né, mas os atores, né, os stakeholders aqui da área nuclear no Brasil, têm quadros técnicos altamente capacitados. O Brasil acaba tendo uma participação muito relevante dentro da Agência Internacional de Energia Atômica. Então, é uma interação muito forte. O Brasil absorve muito bem todos os tratados e convenções e outros tipos de instrumentos internacionais que são idealizados dentro dessa agência. Eu diria que o nosso arcabouço normativo regulatório da área nuclear, ele é muito abrangente e está muito bem fundamentado nas normas internacionais geradas na Agência Internacional de Energia Atômica. Seja no que diz respeito a normas vinculantes, né, como eles gostam de dizer, né, ou normas não vinculantes. Às vezes o Brasil entroniza, né, convenções e tratados internacionais gerados lá nessa agência, e às vezes ele entroniza normas não vinculantes no plano internacional, mas que de alguma maneira a CENEM decide trazer para dentro das nossas normas e realmente dar essa função coercitiva, coletiva, né, de aplicação no setor nuclear brasileiro. E a CENEM, não raramente, não só a CENEM, estou falando da CENEM porque eu trabalho nela, mas eu preciso ampliar esse leque aí, não é só a CENEM. Então, nós temos, por exemplo, a Eletronuclear, que é uma empresa pública federal, que é o operador das usinas de Angra dos Reis, né? Nós temos também a indústria, parece que eu vou falar errado, mas não. Então, o nome da empresa é Indústrias Nucleares do Brasil. A gente chama de ENB. Então, eu falei de não falar errado, porque todo mundo fala a Indústrias Nucleares do Brasil, né? Porque é a companhia. Mas a INB, ela é quem produz o elemento combustível, ela prospecta minério, né? Produz o elemento combustível, envia para a eletronuclear, para as usinas, e lá se produz a energia. Então, assim, essas três entidades, né, Comissão Nacional de Energia Nuclear, Eletronuclear, INB, mais os programas específicos nucleares da Marinha e do Exército, em especial, essas 5 instituições, elas participam intensamente das atividades da Agência Internacional de Energia Atômica, porque dentro dos programas que elas desenvolvem, elas precisam observar as normas que são geradas lá dentro. E aí a gente está falando, mais uma vez, ações e tratados internacionais, códigos de conduta, requisitos regulatórios de todo tipo. É muita norma que se produz ali dentro. E isso é o que, no final das contas, me faz voltar para o tema da segurança. Essas normas são aplicadas com base em estudos técnicos muito intensos, muito sólidos,
né, por profissionais do mundo inteiro, de várias instituições, de várias universidades, de vários organismos reguladores ou não. Então, é isso tudo que produz toda a segurança para a operação das instalações nucleares e instalações radiativas no nosso país e no mundo todo. Estou lendo alguns pontos aqui para ver, para eu poder comentar com vocês. Bom, sobre o direcionamento para essa área, né, eu já comentei, né, como é que foi, recebi um convite inusitado e acabei ingressando aqui. E que a gente fala qual o tempo necessário para atingir, né, essa experiência, quais as áreas do conhecimento necessárias para concretizar seu objetivo profissional. Sim, a gente trabalha basicamente, o direito nuclear é uma disciplina que eu tenho dito que ela ainda não existe como uma disciplina acadêmica no Brasil, pelo menos no Brasil. Então, uma das coisas que a gente tem buscado aqui dentro, tem buscado dentro da Comissão Nacional de Energia Nuclear, é produzir capacitação dentro do país, nessa área. Então, enquanto na área técnica, aí eu estou falando de profissionais da área de física, de engenharia, de engenharias, né, sobretudo a engenharia nuclear, né, biologia, química, enfim. Existe uma conexão muito grande entre várias disciplinas. Né? Então, mas na área do direito nuclear, você não tem nada, capacitação nenhuma. Tudo que se precisa buscar em termos de conhecimento do direito nuclear tem que ser fora do país, em especial nesses dois organismos que eu comentei agora há pouco, né? A Agência de Energia Nuclear e a Agência Internacional de Energia Atômica. Então, para a gente pensar numa disciplina do direito nuclear como sob um viés mais acadêmico, a gente precisa realmente desenvolver isso no Brasil. Então, no ano passado, a Agência Internacional de Energia Atômica produziu um evento extremamente relevante para a nossa área, que foi a primeira Conferência Internacional de Direito Nuclear. E foi, assim, um evento estupendo, e eu tive a sorte de ter apresentado um projeto, e esse projeto foi selecionado para apresentar lá durante a conferência, né? E esse projeto era muito simples, né? Eu, sinceramente, não tinha muita esperança de que o meu projeto fosse selecionado, mas o meu projeto era para falar exatamente dos desafios para o direito nuclear no Brasil, né? E assim, eu concluía assim, eu apresentava dois pontos na conclusão desse trabalho. Um deles era a sistematização da legislação nuclear brasileira, porque a gente tem pouquinho na Constituição, pouquinho em leis específicas, lei que criou a CENEM, uma lei de responsabilidade civil para danos nucleares e responsabilidade criminal também, e um tipo penal na Lei 9.605, né, a Lei de Crimes Ambientais. Então, assim, é tudo muito esparso. Eu acho que o Brasil poderia pensar em algum tipo de concentração da legislação nuclear. Eu estou falando de lei formal só. As normas regulatórias são muito bem sistematizadas aqui na comissão. E esse era o primeiro desafio, né? Uma sistematização da legislação nuclear brasileira. E um segundo desafio era exatamente a promoção de capacitação de direito nuclear no Brasil. Então, isso foi em abril de 2022. A partir dali, a gente teve um passo importantíssimo, que foi a assinatura de um acordo prático, que eles chamam, né, eles chamam de PA, Practical Arrangement, entre a Comissão Nacional de Energia Nuclear e a Agência Internacional de Energia Atômica. Nesse acordo, a agência se compromete a apoiar iniciativas em direito nuclear no Brasil. Esse acordo foi assinado apenas com 6 países, né? Brasil, Argentina, Jamaica, África do Sul, Egito e Emirados Árabes Unidos. E todos eles apresentaram, a partir dali, um programa de capacitação em direito nuclear.
Então, no Brasil, a gente teve, no ano passado, ou melhor, nesse ano, perdão, em 2023, a gente produziu aqui um mini curso de direito nuclear, que foi algo como, óbvio, foi algo introdutório, mas a gente tinha a intenção de sentir a temperatura, né? Vamos ver se um tipo de curso, se esse tipo de curso pode atrair gente. Então, o curso foi elaborado pela Agência Internacional de Energia Atômica, em conjunto com o nosso Instituto de Engenharia Nuclear aqui. E eu atuei na coordenação desse curso. E foi super interessante, porque a gente estava achando que a gente não conseguiria 20 interessados, né? Assim, a gente pensava assim, né? Era uma comissão, e nós pensávamos, se a gente conseguisse 20 alunos, é uma festa, vamos fazer festa. No final das contas, a gente teve 78 inscrições, o que foi, assim, uma surpresa absurda. Nem a gente acreditou quando viu aquele número de inscritos. Tivemos que cortar inscritos, e sem falar de pessoas que não puderam se inscrever porque já tinham outros compromissos. O Lúcio, nosso amigo aqui, é um deles. O Lúcio não pôde se inscrever porque ele já tinha um compromisso. E tivemos outros casos. Então, facilmente a gente chegaria a 100 candidatos, né, para o curso. Então, o termômetro foi bem interessante. E, a partir daí, a gente produziu um outro evento na área do direito nuclear, que foi um workshop sobre responsabilidade civil para danos nucleares, que foi agora no final de outubro. Também foi muito interessante. Esse já não foi um curso aberto, como foi o de direito nuclear, foi um curso produzido também pela agência, mas para países da América Latina. Então, foi um evento de nível internacional. A gente realizou aqui no Rio de Janeiro, no Copacabana, né? Então, foi muito interessante também, discussões muito profícuas, sabe? E cada evento que surge, a gente sai com muita produção, sabe? Muita reflexão para seguir adiante. E agora, eu acabei de voltar de Viena, semana passada eu estava lá para participar de um treinamento especial em direito nuclear, voltado para esses 6 países que eu citei agora há pouco, que vão produzir capacitação em direito nuclear nos seus países. Então, foi mais um passo dado nesse sentido. E no caso do Brasil, a gente está já com um programa bem avançado. A gente já tem todo o detalhamento do curso, já temos emendas, já temos os professores, praticamente quase 100% dos professores já indicados e já vão receber os convites formais para participar do curso. O curso vai ser conduzido pelo Instituto de Engenharia Nuclear, da CENEM, e é um curso pós-graduação lato sensu, né? Ele tem 4 módulos, né? O primeiro dos módulos é o módulo jurídico, o módulo legal. Vai ter um módulo técnico, que vai ser basicamente a parte de regulação, que é um módulo pesado. E aí a gente tem 2 módulos que são transversais, né? São módulos que vão falar sobre a comunicação nessa área, que é algo extremamente relevante, tratar de gestão do conhecimento, tratar das aplicações nucleares, né, de produtos que estão sendo gerados no Brasil a partir do uso da tecnologia nuclear. Então, vai ser um curso multidisciplinar, né? A proposta sempre foi essa. Apesar de ser uma pós-graduação em direito nuclear, a gente vai fazer um curso que é voltado para o público muito além do público da área jurídica. Então, a gente quer atrair pessoas da área de física, de química, de biologia, de engenharia, pessoal que trabalha com outros tipos de energia, né? Pessoal, por exemplo, trabalha na área de petróleo, na área de gás, pode ter interesse em expandir os conhecimentos, né, na área nuclear. Pessoas que trabalham, por exemplo, na área ambiental também podem ter interesse em participar de uma capacitação como essa, porque existe uma conectividade muito forte entre a área ambiental e a área nuclear, além, obviamente, das pessoas que atuam na área de medicina, de indústria, de agricultura e também das Forças Armadas. Então, assim, vocês terem uma ideia da intenção,
né, de interação, da intenção multidisciplinar desse curso. Então, assim, estou falando só de vantagens, né? Aqui a gente tinha um ponto aqui que era vantagens e desvantagens, né? Eu não sei, eu sinceramente, eu tenho dificuldade de falar sobre desvantagens, porque eu sou tão entusiasmado com essa área, né? É uma área que realmente eu não tenho mais vontade de sair dela, tenho que ficar até me aposentar. Mas, assim, não sei, de desvantagem eu não sei, honestamente eu não sei apontar nada como desvantagem. Talvez eu apontaria como dificuldade, né? Que é uma dificuldade que provavelmente vocês, professores de uma universidade pública, também vivenciem aí no dia a dia, que é a falta de pessoal, né? De uma maneira geral, né? Aqui, por exemplo, a autarquia vem sofrendo com isso, né? Com perda de pessoal por aposentadoria, e é uma perda de um conhecimento nobilíssimo, né? Que realmente não está tendo reposição. Então, isso é uma dificuldade imensa, porque realmente isso pode até fragilizar a posição do Brasil no setor nuclear, sobretudo em aspectos relacionados à segurança, que é super sensível. Então, esse é um ponto de dificuldade na atuação que eu vejo aqui dentro da autarquia, e isso, obviamente, acaba esbarrando na própria procuradoria, né? A nossa procuradoria aqui é uma procuradoria pequena, e a área administrativa, né, da autarquia, ela acaba absorvendo muito dos procuradores, né, nessa parte, por exemplo, de licitações e contratos. Óbvio que isso é relevante, não há dúvida sobre isso. Mas eu sinto falta da atuação de mais colegas, mais advogados, né, na área finalística da autarquia, né, sobretudo na parte de regulação. Então, eu não diria que é uma desvantagem, mas uma dificuldade, porque acaba que a coisa se concentra muito em pouquíssimas pessoas, né? Eu hoje, né, na condição de procurador-chefe, acabo que absorvo muito dessa demanda, interna e externa, né, e tenho pouca gente para dividir. Então, quem sabe o Lúcio não vem trabalhar aqui, né, Lúcio? A gente tem falado sobre isso. E, então, eu diria que é mais um desafio, né? A gente aprender a lidar com muito trabalho, muitos caminhos a seguir, muitos caminhos abertos para a gente trilhar, né? E com pouca gente. É um desafio assim, que eu acho que é muito interessante. Mas, enfim, eu já estou ficando aqui com a boca seca, estou falando aqui sem parar, se deixar eu vou falar o tempo todo. Eu queria deixar aberta aí a oportunidade para vocês, se quiserem comentar, perguntar, qualquer coisa, fiquem à vontade. Só com relação à sua argumentação, já que há um intercâmbio entre estados, necessariamente o agente público que ali trabalha, ele tem que ter o domínio do inglês, que é a linguagem padrão, né? Sim. Sim. Assim, eu não chego a dizer que é fundamental, mas é muito importante, né? Porque para entrar nesses ambientes internacionais, eu não vou nem falar de ambiente internacional lá fora, entrando em outro território, mas aqui dentro mesmo, como quem dita as regras é a Agência Internacional de Energia Atômica, né, no que diz respeito à produção normativa interna, né, a gente absorve muito do que eles geram lá, invariavelmente a gente vai lidar com textos, sobretudo na língua inglesa, né? Isso é muito comum. Muitos instrumentos que são gerados aqui, memorando de entendimento com outros países ou com outras instituições, não precisa nem ser entre Estado e Estado, né? Então, perdão, a gente lida muito com a língua inglesa e também a língua espanhola, né? Assim, seguindo até uma tendência mesmo do número de falantes, né, pelo mundo. Então, a gente tem muita interação com os países latino-americanos,
e também acaba que conhecer a língua espanhola é também bastante importante. Correto. Eu tenho uma pergunta aqui da Natália que ela solicita. Esses eventos são gratuitos ou pagos? Ou indicados? Tem de todo tipo, né? Vou pegar aqui, vou aproveitar para falar de algo que eu comentei agora há pouco. Então, por exemplo, o curso de Direito Nuclear que foi feito aqui na Comissão Nacional de Energia Nuclear, em maio desse ano, foi um curso aberto e gratuito, né? Então, a gente procurou dar uma divulgação ampla para que a gente buscasse, né, um espectro grande de pessoas interessadas, né? Dentro até daquela ideia da multidisciplinaridade. E esse foi gratuito. Aí o workshop sobre responsabilidade civil, esse já foi fechado, porque, deixa eu até aproveitar então para falar, aproveitar o gancho da pergunta, a pergunta é boa. A Agência Internacional de Energia Atômica, ela tem uma agenda com, eu arrisco dizer que milhares de cursos ao longo de um ano, né? É uma agenda com muitos cursos em todo o planeta. A agência divide a sua atuação em várias regiões, né? Então, por exemplo, o Brasil ele está situado na região da América Latina e Caribe, né? Então, tem Europa, tem Ásia, tem Oceania. Então, eles produzem milhares de cursos, né, em todos esses territórios que eles dividem para poder produzir o conhecimento. Então, o que a gente faz? Quem atua na área, ou quem tem experiência na área, ela pode ingressar no site da agência, né, que é iaea.org, né? Você ingressa lá, vê a planilha dos cursos e você entra em cada curso que pode te interessar e faz uma candidatura. Você faz uma aplicação e aí você vai ter que mostrar que você atua na área, tem conhecimento na área ou está estudando algo na área nuclear que tenha relação, né, pertinência temática com aquele curso, com aquele evento, né? E aí você se candidata e a agência normalmente ela paga, né, ela dá uma ajuda de custo para a pessoa ir para qualquer país fazer um treinamento, né? E é uma ajuda que é bastante razoável para a gente se deslocar para qualquer lugar, até para cidades mais caras, né? Sei lá, Paris, Londres, Tóquio. Você consegue passar bem com essa ajuda de custo da agência. Mas assim, não é simples, né? Você não diria que é simples, né? Você realmente tem que mostrar que tem ali que o seu currículo ou que a sua atividade tem conexão com aquele curso, né? Senão, realmente, você pode até se inscrever, mas dificilmente vai ser selecionado. E o curso de pós-graduação, ainda pegando mais um finalzinho dessa pergunta, o curso de pós-graduação que nós vamos fazer aqui, ele é um curso pago, ele não vai ser um curso gratuito. A gente tem cursos de mestrado e doutorado nos vários institutos da CENEM, mas não na área de direito, tá? Não na área de direito. E são cursos gratuitos, obviamente, porque são institutos públicos, né? Perdão. Mas o curso de pós-graduação vai ser pago e a gente ainda não tem os valores. A gente não tem os valores. Certo. Eu tenho mais uma indagação aqui da Ana Júlia. Existem desafios legais específicos relacionados a novas tecnologias nucleares? Olha, hoje eu posso dizer que a gente conseguiu superar muitos obstáculos em termos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A gente tem uma lei federal, que é a chamada Lei de Inovação, que é a Lei 10.973 de 2004, que ela foi revisada recentemente. Então, é uma lei que ela oferece mecanismos muito, muito interessantes para o desenvolvimento científico e tecnológico nessa área, né? Ou melhor, não só na área nuclear, para o desenvolvimento científico e tecnológico do país, né? Então, a CENEM utiliza dessa lei
para gerar inúmeras pesquisas, parcerias, cooperações técnicas. As pessoas que fazem mestrado e doutorado dentro dos institutos da CENEM, elas geram muitos produtos, né? E esses produtos depois eles são patenteados e também isso gera divisas para o próprio país. Então, assim, eu acho que hoje existe um ambiente muito propício, sim, para pesquisa, desenvolvimento e inovação também na área nuclear. E eu diria que existe um plus em relação a isso que eu estou falando, que é a participação de fundações de apoio dentro de projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Até poucos anos atrás, essas fundações de apoio, elas eram muito visadas pelo Tribunal de Contas da União, porque a gente tem um problema hoje que é um problema maior, né, que é a gestão do orçamento público, que é algo extremamente burocrático, extremamente... ele engessa o administrador público, o gestor. Então, o que se fazia até pouco tempo? Os gestores utilizavam de fundações de apoio para poder gerar, por exemplo, pesquisas. Aquela pesquisa vai ter um patrocinador, um parceiro privado, que vai colocar dinheiro no projeto, e esse dinheiro, antes dessas fundações de apoio, eles entravam no orçamento da União, entravam na conta única do Tesouro. Então, o que isso acabava significando? Que o pesquisador público buscava um projeto que era de interesse não só dele, mas de interesse do país. O dinheiro que entrava desse projeto, ele acabava não sendo utilizado naquela pesquisa. Então, ele entrava na conta única do Tesouro, né? E o pesquisador ele tinha que buscar o orçamento da própria autarquia para poder desenvolver seu projeto. E aí o orçamento desse tamanho, para você ter que dividir não só com as atividades rotineiras do órgão, né, mas também com zilhões de projetos de pesquisa que são produzidos dentro da instituição. Então, historicamente, começou-se a utilizar da fundação de apoio para quê? Para que esse dinheiro que entrava de parceiros privados entrasse nas fundações de apoio e elas gerenciavam esse dinheiro. Então, efetivamente, esse dinheiro voltava para o projeto de pesquisa, né? Só que havia, né, uma série de desvios, uma série de irregularidades na condução desses projetos, né? E, obviamente, nós estamos falando de Brasil, um país que tem um problema crônico com corrupção, então tinha também corrupção, muito desvio de dinheiro. Só que, mais recentemente, a própria lei das fundações de apoio, a lei que regulamenta as fundações de apoio, ela ampliou absurdamente o seu leque de atuação nessas funções de apoio a projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de instituições que atuam com pesquisa. Então, hoje, e aí tentando responder de uma forma mais sintética, hoje eu diria que a gente tem uma lei de inovação que é muito boa, muito interessante, e a gente tem uma lei secundária, que é a lei de fundações de apoio, que assim, ela se soma de uma maneira magnífica para desenvolver a ciência e tecnologia no país. Agora, é claro, sempre podemos avançar, sempre, né? Sobretudo quando a gente pensa que as pesquisas na área nuclear aqui, desenvolvidas pela CENEM, né? A CENEM é uma autarquia, né? Então a gente sabe a burocracia que envolve a atuação de autarquias, de entidades públicas de uma maneira geral, sobretudo pensando em licitação. Então, o pesquisador às vezes quer comprar um determinado equipamento para um laboratório, e aí tem que encarar um processo de licitação que é dificílimo, né? E a nova lei de licitações, ela vem assim, mais pesada do que a 8666, né? Uma lei muito complexa. Isso dificulta, às vezes, o processo. Não foram poucas as vezes em que eu era chamado por algum diretor de um instituto de pesquisa da CENEM, e ele falava assim, mas não é possível, vocês, procuradores, estão
engessando a nossa atividade de pesquisa. A gente quer comprar aqui um parafuso e não consegue. E aí eu falava, olha, não somos nós, é a lei, a gente tem que seguir o que está na lei, infelizmente. Então, assim, esse é um desafio a ser superado. Eu acho que o país já andou muito, evoluiu bastante para facilitar, até porque a própria Constituição da República, ela tem comandos que são de muito incentivo para a produção científica e tecnológica do país. Né? Então, a legislação está caminhando nesse sentido cada vez mais, e eu acho que a gente está efetivamente seguindo para uma desburocratização cada vez maior para a atuação com pesquisa em ciência e tecnologia no Brasil. E complementando um aspecto aí da sua abordagem, existem protocolos a serem seguidos por força de um regulamento internacional em qualquer área, se for de fármaco, da agricultura, o médico mesmo, que tem uma padronagem internacional que o Brasil aderiu por algum tratado ou acordo, né, que ele se sentiu, como é que se diz, obrigado ou coartado a participar. Então, é uma área, o que ela diz da especialização, mas sempre em cima de protocolos estabelecidos pelo organismo da ONU, correto? Correto. Eu citaria até... Desculpa, eu estou saindo de um resfriado aqui, às vezes eu tenho que tossir aqui um pouquinho. Mas existem, na área de salvaguardas, existe um olhar muito cuidadoso e muito intenso da Agência Internacional de Energia Atômica, né, porque isso envolve o trato adequado e para fins pacíficos, né, das legislações internas de todos os países, né, que aderiram a tratados, por exemplo, como o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Né? Então, óbvio, o país assina, se compromete no plano internacional, né, e existem observadores, né, para ver se realmente todo mundo está cumprindo aquilo a que se comprometeu. E a Agência Internacional de Energia Atômica, no caso da área nuclear, ela é essa instituição que fica realmente controlando. Né? A gente está passando agora por essa situação trágica desse conflito armado lá na região, né, da Rússia e Ucrânia. A Agência Internacional de Energia Atômica está lá quase toda semana monitorando as usinas lá na Ucrânia, principalmente a mais famosa, que é a de Zaporizhzhia. Então, é isso. Assim, os protocolos têm que ser seguidos, são extremamente relevantes. Correto. Aqui no chat não temos mais perguntas. Eu abro a palavra para o Calegari e Lúcio, se quiser também se manifestar sobre alguma indagação. Inovando aqui, boa noite. Salvo engano, mais uma pergunta da Ana Júlia, salvo engano, aqui no chat. Deixa eu olhar. Ela colocou mais uma aqui. Como os advogados especializados em energia nuclear lidam com as disputas nessa área legal? Com a disputa, mas a disputa em que sentido? Ana Júlia, pode falar aí direto. Para ingressar nas carreiras, enfim. Todos. Bom, como eu falei há alguns minutos, né, a gente tem pouquíssimos advogados que atuam na área nuclear no Brasil. Basicamente, a gente tem órgão jurídico aqui, na Comissão Nacional de Energia Nuclear, que é o órgão regulador, por assim dizer. A Eletronuclear, que é o maior operador, né, de instalações nucleares, tem também um corpo jurídico que está muito mais voltado para as atividades administrativas também, e aí ações judiciais, né,
trabalhistas, por exemplo, tomam conta de quase todo o corpo jurídico da eletronuclear. Então, o que acontece aqui, eu comentei que tem poucos advogados, poucos procuradores que atuam na área de regulação, lá acontece a mesma coisa, né? E na INB, que é também onde eu sei que tem um corpo jurídico relevante, acontece a mesma coisa. Então, assim, essa é uma das dificuldades que eu estava falando, né? De você ter pouca gente trabalhando na área nuclear. E isso é algo que é interessante porque a gente tem, eu vou tentar pegar um gancho na pergunta da Ana Júlia para dizer o seguinte: o Brasil, nesse momento, ele está com um programa nuclear que é de 2020 até 2050, que ele vai aumentar significativamente a capacidade energética do Brasil na área nuclear. Então, a gente, salvo engano, a ideia é produzir mais 8 gigawatts de energia a partir da energia nuclear no Brasil. Então, o que isso significa? Primeiro, construção de novas usinas nucleares no Brasil. Existem projetos já na mesa dos tomadores de decisão para construir usinas em outros pontos do território nacional. O Brasil é gigante, né? E de fato, a gente tem 2 concentradas aqui na região sudeste, né? Que é pouco. O Brasil gera 1,3% de energia, considerando todas as matrizes, né, energéticas. É muito pouco, é muito pouco. Então, assim, a tendência é a gente ter mais usinas nucleares ou a geração de energia por novas tecnologias que estão surgindo. Então, eu vou aproveitar para falar de uma tecnologia que se chama pequenos reatores modulares, né? São conhecidos em inglês pela sigla SMR, Small Modular Reactors. Então, esses geradores, dentro dessa ideia de produzir mais 8 gigawatts, né, de energia para o país, você pode ter 1 ou 2 usinas nucleares, reatores de potência gigantes, ou você pode ter uma infinidade de pequenos reatores gerando energia também para chegar nesse montante desejado de 8 gigawatts. Né? Então, assim, existe uma tendência de ter mais operadores no mercado. Né? Existe uma tendência, a partir da criação do novo órgão regulador do setor nuclear brasileiro, existe uma tendência de ampliação de instalações radiativas no Brasil. Hoje a gente tem em torno de 3.400, 3.500, mais umas 1.000 em processo de licenciamento. Com a quebra do monopólio que vai acontecer para a produção de radioisótopos, a tendência é que esse mercado da medicina nuclear em especial, esse mercado vai se alastrar cada vez mais no Brasil. Isso significa que pode surgir um mercado interessante para advogados, né, que atuam, né, por exemplo, especializados no processo de licenciamento nuclear. Na área ambiental, que a gente pode utilizar como um paralelo, existem inúmeros advogados que são altamente especializados no licenciamento ambiental, que é um processo complexo, sabemos. O processo de licenciamento nuclear também é muito complexo, e mais do que complexo, ele é muito específico. Então, assim, é sempre interessante, tem muitas discussões, assim, eu como procurador federal aqui dentro da CNEM, eu já participei de várias discussões, já tive que responder a várias consultas que envolvem pequenos litígios dentro do processo de licenciamento nuclear, né? Então, assim, eu não sei se a gente teria verdadeiras disputas, né, como a Ana Júlia perguntou. Assim, disputa para entrar, por exemplo, nesse ramo, né, nessa área, nessa carreira. Né? Acho que a gente não teria muita disputa, não. Só não tem muitas oportunidades. Esse aqui é o grande dado. Né? A gente tem oportunidade aqui, que é dificílimo entrar e cair aqui nesse órgão, teria que explicar
gastar muito tempo para explicar, mas é dificílimo trabalhar aqui nessa procuradoria, muito complicado. Mas a Eletronuclear abre concurso regularmente para advogados. A INB, né, Indústrias Nucleares do Brasil, também abre concurso para o órgão jurídico. São carreiras interessantes, né, com possibilidade de crescimento e, sobretudo, de ingresso nessa área tão específica, né, e eu diria até apaixonante. Acho que, não sei se eu consegui dar uma resposta satisfatória para a Ana Júlia, mas fico aqui à disposição. Se precisar falar alguma coisa a mais, eu estou aqui. Então, nesse interstício, vamos ao... A Ana Júlia disse que está ok. Vamos com o Calegari e com o nosso Lúcio. Mais uma vez, né, Lúcio aí, trazendo convidados, Davi propiciando esse ambiente para a gente conhecer uma nova faceta também da atuação da AGU, da Procuradoria Federal, né? E eu destaquei aqui algumas considerações do Dr. Romulo, e aí a gente vê, por exemplo, no aspecto de um projeto de extensão, que é trazer uma visão prática do operador do direito, que é a necessidade de uma formação jurídica ampla, uma boa base do direito e de uma cultura paralela. Por exemplo, o italiano foi uma porta de entrada no SDE, não é isso? Logicamente com o inglês também, e de preferência puder dominar o espanhol. E então pensar o direito além dos muros do labirinto jurídico. A formação do profissional do direito é uma formação humanista. Isso é importante, porque as oportunidades surgem e o cavalo selado não passa duas vezes. Você tem que estar preparado para ele. E então essa formação jurídica, principalmente na área de quem atua no órgão público, no setor público, tem um eixo central importantíssimo, que é o direito constitucional, o direito administrativo, o direito público, de uma forma geral. Envolve direito penal, a parte processual, porque você, com uma boa base jurídica, você tem condições de não só competir nesses certames qualificados, como se aprimorar. Porque uma característica da carreira pública, dentre outras, atualmente, é a formação e o aperfeiçoamento continuado. E a AGU agora, a Procuradoria tem a sua escola também, né? Tem a sua escola, tem esse núcleo de pesquisa para as carreiras jurídicas, vai lapidando cada vez mais esse fundamento jurídico que você sai com ele da faculdade. Então, o que vai caracterizar uma atuação na Procuradoria? Uma atuação interdisciplinar, temática. Mas para você chegar nessa atuação interdisciplinar temática, nessa especialização, como o Romulo chega agora no direito nuclear, que é um nicho que se abre para ele e ele está abrindo para outras pessoas, é uma boa base sustentada no direito público, para quem vai para a carreira pública. Né? E aí, por exemplo, dominar o direito constitucional, administrativo, civil, penal, trabalhista, o internacional, como o Davi colocou aí, porque no plano do direito interno, nós somos coagidos externamente por nossos protocolos internacionais, as convenções, tratados internacionais que o Brasil tem que cumprir. E uma característica que o Romulo colocou na questão da energia nuclear é que não é somente uma questão de padronização jurídica internacional, é que decorre de um saber científico, físico, né? Que ele é imutável, ele é o mesmo, os princípios da energia, da física, se aplicam em qualquer lugar do mundo. Então, a necessidade de cumprir esses protocolos internacionais é porque a base empírica sobre a qual ele atua é universal, né? Com pequenas diferenciações de metodologia, mas
a fusão ou a fissão nuclear é a mesma coisa. É um paradigma da física. E a atuação da Procuradoria, que o Rômulo traz para a gente, faz a gente refletir que um procurador ele tem que estar apto a se aperfeiçoar constantemente, porque ele vai atuar com interesse jurídico, econômico, financeiro e técnico-científico. E aí, então, vai levar para uma outra questão da aptidão, porque para uma pessoa ser feliz na sua carreira, tem que conhecer as suas aptidões. Que, no âmbito da Procuradoria, atuando de duas formas, litigiosa, né, e não litigiosa. Então, na base litigiosa, com ações, como foi colocado pela Júlia aí, questões dos tribunais, e a não litigiosa, principalmente o sistema de parecer, atuação parlamentar. Ou seja, o procurador ele atua, se não estiver enganado, tanto no sistema de aplicação da ordem jurídica posta, do direito positivado, como também na elaboração do direito. E nessa elaboração do direito, ele atua do processo legislativo, conhecer como se elaboram regras jurídicas, portarias, medidas provisórias, decretos, leis, emendas à Constituição, para propor a modificação do direito. E aí também uma outra coisa muito importante, que esse núcleo de pesquisa que o Rômulo propõe com a pós-graduação, permite ao profissional que atua atuar de uma certa forma também a modular a jurisprudência. Porque uma das características da atuação do agente público estatal é exaurir a jurisdição. Por dever de ofício, ele vai exaurir a jurisdição. Fatalmente, questões complexas, e essa área nuclear é complexa, vai chegar ao STF, porque é ele que vai interpretar questões de constitucionalidade. E o Rômulo coloca uma coisa importante, que é um dos obstáculos do avanço da ciência, e a gente vê agora com a questão do negacionismo, e Rômulo deve encontrar esse debate a partir de 2019 intensamente, com o negacionismo científico, é romper o medo desse fantasma da energia nuclear com Hiroshima e Nagasaki, né, do uso da energia nuclear como potencial destruidor em massa. Ao ponto que toda vez que você vai fazer uma tomografia, um raio-x, né, uma ressonância magnética, você está tendo em contato com um saber científico pacífico de energias que tem matrizes também em radioisótopos, né, questões desse domínio da ciência da física sobre as partículas atômicas. Bem, essa revolução de paradigma exige desse profissional uma capacidade de transformação pessoal também. E essa transformação pessoal institucional também, porque é ele que vai mover a instituição. Ainda mais no cenário como o Rômulo narra para a gente, e o Lúcio constantemente nas nossas conversas narra, de carência de pessoal, seja quantitativo como da especialização. Nós perdemos agora, recentemente, uma geração de pesquisadores naquele acidente no Rio Grande do Norte, né, em que o foguete explodiu, e nós perdemos uma lacuna de 30 anos de formação de um pesquisador sênior, até chegar ao grau sênior. Então, Davi, essa capacidade de aprimoramento, de aceitar desafios, de lidar com o direito posto, mas fazendo um direito proposto, porque a atuação de um procurador é propor também um novo olhar sobre o direito, porque quem constrói a tese jurídica no processo, ou no direito administrativo, é o advogado. E o procurador atua com essa atuação, né, dessa capacidade postulatória pública, né? Ele vai lidar constantemente com um conflito aparente de normas. E aí, Davi, essa questão do domínio do direito internacional privado e do direito internacional público, né? E como aplicar tratados e convenções com a hierarquia constitucional e lidar com esse conflito aparente de normas, principalmente com uma tessitura burocrática, que o Rômulo chama a atenção, de um cipual jurídico que precisa, Rômulo, de duas alternativas. Se for partir para um código
de energia nuclear que exige uma sistematização no nascedor, com uma exposição de motivos, uma comissão elaborada pelo presidente da República, passar isso pelo Congresso. Também uma solução talvez mais imediata, que é o que aconteceu com a legislação trabalhista, uma consolidação de leis. Então, essa consolidação de leis faz uma atualização, uma adequação, seja um caminho, um percurso inicial até se chegar a uma sistematização mais complexa, que é um código, que tem uma disputa política mais forte na sistematização de um código do que numa consolidação de regras que já estão estabelecidas. E aí, outra coisa que Davi, o Rômulo traz para a gente, que é a capacidade de um procurador lidar com o princípio da cooperação, seja no âmbito interno, seja no âmbito internacional. Então, esse princípio da cooperação vai trazer para os embates jurídicos ou não diálogos aprimorados e interdisciplinar e transdisciplinar, porque a todo instante você está lidando com segurança e saúde, risco criado, risco assumido, e saúde das pessoas, do meio ambiente, o meio ambiente natural, o meio ambiente cultural. E essa transformação de uma cultura é muito importante. Com relação ao direito nuclear, para se buscar aí, Rômulo, uma autonomia do direito, nós precisaríamos ter uma base principiológica, e nós temos na Constituição princípios que podem fundamentar uma autonomia do direito, regras jurídicas, essas regras já estão postas, podem ser elaboradas, uma metodologia própria, e isso a área nuclear tem essa metodologia de atuação própria, e uma literatura infiere, né? Nós temos uma literatura de formação em que essa pós-graduação certamente vai produzir a base teórica para uma autonomia jurídica desse campo que nasce com um potencial pacífico, um potencial expansionista, num país que está em condições de se lançar na ponta de novas tecnologias de energia renováveis, né? E aí, se a gente pensar que estamos produzindo aviões e navios submarinos nucleares, podemos pensar em hospitais nucleares, em grandes locais de atuação coletiva com base em energia nuclear e até em automóveis. Vamos pensar, por exemplo, em trens nucleares e ônibus nucleares, com essa energia nuclear, porque a tendência é, cada vez mais, a energia ser condensada no mínimo espaço físico com alto rendimento energético. Ninguém, há pouco tempo atrás, acreditava que nós teríamos carros a bateria e energia elétrica. Surgiu o carro híbrido e agora tem autonomia total para o carro elétrico. Então, essa palestra, Davi, com a colaboração inestimável do Lúcio, em trazer um convidado tão brilhante e dispor do tempo dele aqui com a gente e com os nossos alunos, leva a gente a pensar sempre e cada vez mais na formação pessoal, não só jurídica, porque a gente tem um hábito no direito e achar que o mundo se reduz a um pensamento legiferante. Então, uma amputação mental que a gente acaba fazendo nas faculdades, pensando só em concurso de OAB, em concurso de alguma carreira jurídica, e acaba amputando a nossa formação. Um aprimoramento institucional que precisa desse ser humano bem preparado, para que ele possa lidar com novas fontes formais do direito, postas e propostas, e ele também como um agente de promoção de uma nova jurisprudência. Também uma modernização de como os juízes interpretam o mundo ao seu redor, sem uma visão solipsista e meramente tecnocrática que emburrece a aplicação do direito, criando rotinas burocráticas, como o próprio Max Weber fala da jaula de ferro, né, da burocracia, que vai criando sistemas de regras que tornam inoperante a tecnologia a serviço da vida humana. Muito obrigado. Lúcio. Posso fazer uns comentários antes do Lúcio? Claro. A Calegari, você fez brilhantes comentários aí, gostei muito do que eu ouvi.
Eu peguei alguns pontos aqui só para tentar falar rapidamente, tentar aditar, assim, complementar. Você, no início da sua fala, você falou de direitos humanos. E, imediatamente, eu lembrei aqui de uma iniciativa que eu e alguns colegas da Argentina, do Uruguai, do Peru e outro colega da República Dominicana, todos advogados, e um cientista político. Um deles é cientista político. A gente teve num evento em Viena, nos conhecemos lá no ano passado. E a gente foi para fazer um treinamento de elaboração de normas de proteção radiológica, normas regulatórias. E aí, o que a gente... assim, tomando uma cerveja depois do curso, à noite, e às vezes esses ambientes, a gente acha que está só para se divertir, não, mas às vezes a gente produz muito nesses ambientes. Então, nós estávamos tomando uma cerveja e começamos a falar do direito nuclear. Né? E um ponto que a gente percebeu foi o seguinte: olha, o direito nuclear, o direito como um todo, ele não pode ser visto em si mesmo, só. Então, a partir dessa ideia fundamental, né, e aproveitamos a presença de um cientista político no meio do nosso grupo, nós começamos a pensar em criar um grupo de estudos com essa ideia multidisciplinar para estudar o direito nuclear, mas não o direito em si mesmado, o direito se conectando com todos os efeitos que ele, direito nuclear, pode produzir na sociedade. Né? Então, uma norma, uma lei que trate de algum aspecto de direito nuclear, ela tem efeitos econômicos, sociais, psicológicos, aspectos relacionados a direitos humanos. Foi por isso que eu peguei esse gancho aqui na sua fala. Né? Direitos humanos, quando você pensa, por exemplo, em geração de energia, né? Num país como o nosso, em que a gente tem uma região norte, por exemplo, imensa, em que não chega a energia elétrica em determinadas comunidades indígenas, sobretudo. E aí você pensa, vou pegar outro ponto da sua fala foi excelente. Existem hoje navios, a Rússia está fazendo navios que são plantas nucleares. E esses navios, eles têm a função de levar o desenvolvimento para localidades que não são desenvolvidas, que sofrem com isso. Então, a mesma realidade do Brasil, a gente olha para o norte do estado, do país. Então, você pode, por exemplo, desenvolver um navio e levar verdadeiros hospitais, clínicas de medicina nuclear para aquelas comunidades, né? Ou você pode pegar os SMRs que eu citei aqui na minha fala, né? Os pequenos reatores nucleares modulares, levar para comunidades e colocar lá e gerar energia elétrica para aquela localidade. Você não precisa de uma usina nuclear gigante para poder, né, criar um monstro para gerar energia. Você pode trabalhar com outras tecnologias. Então, a gente criou um grupo de estudos que se chama CLEN, Centro Latino-Americano de Estudos Nucleares, que tem justamente essa proposta de trabalhar a doutrina do direito nuclear sob o olhar dos direitos humanos. Né? Então, assim, eu tive que aproveitar essa sua fala para poder tocar nesse assunto. É um grupo que está em formação. Né? A gente hoje já tem um reconhecimento da universidade, porque o colega, né, o meu colega lá, o advogado, ele é professor da universidade, professor de direitos humanos, né? Então ele teve a ideia de levar para lá e ter o reconhecimento do nosso grupo, não como uma pessoa jurídica ainda, mas como um grupo de pesquisas, né, um grupo de estudos. Né? E isso é uma coisa bem interessante que tem muito a ver com a formação do advogado da área nuclear. Né? Então, às vezes a gente simplesmente absorve aquilo que já existe. Né? Então, no meu caso, assim, eu sempre fui buscar fora do país essas oportunidades de capacitação. Hoje eu estou tendo a oportunidade de contribuir um pouquinho para trazer algo para o nosso país. Né?
E a gente pode criar, né? A gente absorve ou a gente pode criar, ser propositivo, né? E essa ideia do Centro Latino-Americano de Estudos Nucleares vai nessa linha, entendeu? Da gente, depois de anos e anos de carreira, de atuação, né? A gente traz alguma experiência que a gente pode já começar a propagar, né? Começar a distribuir um pouco esse conhecimento tão específico, tão especial, né? E falar sobre isso para essa plateia de jovens, né? De graduandos é interessantíssimo. Eu espero que as pessoas, os colegas aí estejam se interessando mesmo por tudo isso que a gente está conversando aqui. E o Calegari falou também de uma coisa, assim, da codificação da legislação. Esse foi um ponto que eu sempre fico na dúvida se hoje, se a gente pensar em codificação de alguma disciplina, se isso é bom ou ruim, se é algo anacrônico ou não. A codificação, eu sempre fico, isso é uma impressão mesmo, eu não estou fazendo nenhuma provocação, não. Eu fico sempre com aquele receio, mas uma legislação codificada, acho que é tão difícil de modificar, por exemplo, né, quando é necessário, né? O Código Civil está passando por um processo de revisão, né, Lúcio? Então, aí você tocou numa palavra que a gente tem utilizado aqui internamente, que é a consolidação de normas sobre o direito nuclear. Eu acho que isso é um caminho interessante. Eu acho que isso é um caminho menos complicado, um caminho que a gente pode fazer uma legislação mais como uma moldura mesmo, e deixar que o órgão regulador ingresse nas especificidades da regulação da área nuclear. E aí as normas regulatórias são menos complicadas, né? Elas acompanham a dinamicidade social com muito mais eficácia, né? É muito mais fácil você mexer numa norma reguladora do que mexer numa lei formal. É muito complicado, muito complicado. Então, talvez o caminho realmente da consolidação seja interessante, como a CLT que você citou. Mas é isso, não vou me alongar, não. Aqui tinha mais coisa para falar, mas eu vou esperar o Lúcio aí que eu interrompi. Bom, meu amigo, não preciso nem dizer da alegria de ter você aqui, assim, sua expertise é muito importante para os nossos alunos, eu já sabia disso. Eu tenho a sorte, né, a honra também de ser colega de instituição, e, para além disso, né, amigo também. O Rômulo conheceu ele há muitos anos, então sei, conversando com ele, ele é um interlocutor generoso, tem toda a paciência de responder meus áudios, às vezes longos demais, sempre tirando dúvida com essas curiosidades, né, até sobre a atuação dele e tal. Então, tinha certeza que ia ser uma palestra interessante, que é uma palestra que eu venho recebendo aí ao longo dos anos, né? Pela nossa aproximação, né? E essa palestra revela também a importância do projeto, né, Davi, da extensão. Quando que a gente ia ter acesso a essa área de atuação, né? Eu passei não só a graduação, a minha carreira inteira, já advogado público, sem sequer imaginar. O Rômulo mesmo diz isso. Quando eu fui convidado, eu nem sabia o que era isso, né? O que eu ia fazer lá, afinal de contas. Então, era uma novidade, inclusive, para ele, que foi sondado para atuar nessa área. Então, assim, como é importante, só de botar esse embrião, né, na cabeça dos nossos alunos, né? Como isso é importante para despertar o interesse, quem sabe, né, por essa área, nem que seja para saber que ela existe, né? Que seria um caminho aí também para os nossos alunos, assim. O Davi leu o currículo do Rômulo, né? Mas eu tive a sorte de trabalhar com ele, então tenho testemunho de ter trabalhado com o Rômulo, e ele, assim, ele é do concurso de 2002, foi o primeiro concurso, né, Rômulo? Primeiro concurso da carreira, a carreira tinha acabado de ser criada, e eu estou do concurso de 2007, trabalhamos junto em Petrópolis, então trabalhei com o Rômulo, então não é só de currículo, né? O Rômulo era conhecido como aquele procurador que conhecia todos os atos normativos, né? Olha como faz tempo isso, Rômulo. Eu lembro dos colegas, olha, tem alguma dúvida? Tinha acabado de entrar na Procuradoria em Petrópolis. Ô, Lúcio, tem alguma dúvida? Monta um bilhete. Olha só, bilhete, né? Não tinha nem zap, não tinha nada. Bota um bilhete na mesa do Rômulo que ele vai te dizer qual é o ato normativo, que ele conhece todas as leis e tal. Essa era a fama do doutor Rômulo lá na Procuradoria, né? Interessante que sempre que me perguntam sobre a característica, até no nosso encontro aqui, né, professor Davi, sobre a característica da advocacia pública, sobretudo a AGU,
essa atuação heterogênea, vários ramos, né, pela pluralidade de autarquias, cerca de 180 autarquias federais. Então, você pode... Então, assim, atuação muito plural, né? Isso eu acho muito interessante. Petróleo, telecomunicações, cultura, área educacional, ambiental e nuclear também. Então, assim, isso revela, a fala do Rômulo aqui revela. Claro que a maioria, pelo menos da PGF, está, como eu, né, no previdenciário, porque a principal autarquia, pelo menos em volume de processos judiciais, é o INSS, né? Mas esse tema nuclear, pela heterogeneidade da atuação do advogado público federal, é um tema novo, assim, muito interessante da gente conhecer, né? E como eu disse, eu tenho essa vontade, tenho essa curiosidade, eu pergunto para ele, né, para o Rômulo, e ele sempre me informando sobre sobre a sua atuação. E uma outra característica também que eu acho muito interessante do advogado público, sobretudo advogado público, é dessa aproximação com a administração pública. A gente trabalha dentro da administração pública. Há uma aproximação muito grande, né, com, entre aspas, o cliente, o nosso cliente, né? Então, uma interlocução muito grande, né? E eu sei da minha aproximação lá com você também, né, Rômulo, também já atuou no previdenciário, né, com o INSS, com os servidores, com a área de implantação, contadoria, etc. E eu fico curioso em saber se também deve haver essa tua aproximação lá com a administração pública, com a burocracia, com a área técnica, não jurídica, né? Pergunto, aí fica a minha pergunta para você, né? Se isso te ajudou lá, você disse que começou meio que tendo que dominar ali os atos normativos, etc. Não existe pouquíssima doutrina, né? Mas talvez muitos atos normativos. Se essa aproximação com a administração pública, que é, de certa forma, uma prerrogativa mesmo do advogado público, né? A gente consegue, outro dia, estava lendo um texto do Birenboim, na PGE aqui do Rio, ele dizendo, o advogado público, ele consegue, ele vê a floresta, né? O juiz muitas vezes vê a árvore, mas não vê a floresta. A gente consegue entender as dificuldades, mesmo os obstáculos, né? Você falou, não vejo desvantagem, vejo obstáculos, tem problemas burocráticos, muitas vezes. Se essa aproximação é muito grande lá também na CNEM, isso te ajudou. E para fechar também, para não perder a oportunidade, mais uma outra pergunta, Calegari levantou a questão importante da cooperação internacional. E aí, nessas suas andanças pelo mundo, Rômulo, eu queria saber, uma curiosidade mesmo, né? A impressão que você tem do nosso país ali, se o Brasil é um ator importante nesse tema, se ele tem dado uma contribuição relevante para o direito nuclear, sempre você tem percebido isso, meu amigo. Mas, mais uma vez, te agradecer, tinha certeza absoluta que ia ser de grande interesse, como está sendo, né? Muito obrigado por estar aqui, Rômulo. Primeiro, a gente tem que tirar metade do que o Lúcio falou de mim aí, porque o Lúcio é meu amigo, não vale. Tem que botar o dobro, na verdade. É engraçado, antes de falar sobre as suas perguntas, é engraçado assim, que eu e o Lúcio somos amigos de muitos anos, né? E o Lúcio sempre faz esses elogios que ele fez aqui em público, ele faz para mim também. E eu sempre, quando eu falo do Lúcio para algum amigo meu aqui, eu falo assim, tem uma coisa muito curiosa. O Lúcio, ele é um fã, ele é meu fã, ele me adora, e eu sou fã dele, adoro ele também. Aí eu falo, né? Ele me adora porque ele acha que eu sou o cara, assim, o maioral do direito nuclear do planeta, né? E eu falo assim, eu sou fã do Lúcio porque o cara, primeiro, ele teve trigêmeos, né? Segundo, ele fez mestrado, fez doutorado, fez concurso para professor de direito da UFRJ, passou, fez concurso para professor da UF, passou, e o cara ainda é procurador da área de previdenciário, não tirou licença. Então, assim... Tem que alimentar essas crianças, Paulo, é por isso. E ainda escreve livros magníficos, né? Então, assim, eu estou brincando aqui, mas é verdade, sou muito fã desse cara aqui, gosto muito do Lúcio, então, assim, voltando agora aqui para o que o Lúcio comentou, eu tenho a sorte, o Lúcio trabalha no contencioso e atua para o maior cliente dele é o INSS, que é uma autarquia gigantesca. Eu tive a sorte de ir para o consultivo, que eu gosto muito mais da área do consultivo do que do contencioso. Então,
A minha sorte começou aí, né? Eu fui levado para o consultivo, que é algo que realmente eu gosto. E a outra sorte é eu estar dentro de uma autarquia cuja sede é aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, eu estou no centro da tomada de decisões aqui dentro. Então, quando eu cheguei aqui, eu lembro que o então procurador-chefe me pegou pelo braço e falou: não, vamos aqui que eu vou te apresentar ao presidente da autarquia e aos diretores, né? Então, eu fiquei assim, falei, pô, sério? Então, essa proximidade, ela é fundamental, Lúcio, aqui. É fundamental. Porque, como eu estou falando aqui o tempo todo, a gente não tem nada em termos de direito nuclear no Brasil. Então, a gente meio que aprende no braço aqui dentro, né? Então, assim, o contato direto com os diretores, com coordenadores setoriais, tanto da área de regulação quanto da área de pesquisa e desenvolvimento, aqui dentro dessa autarquia, isso é fundamental para mim. Isso é fundamental. Eu vou dar um exemplo, vou me permitir um exemplo bobo. Parece bobo. Eu, quando vim para cá, eu primeiro atuei na área administrativa. Eu vim para ser chefe do consultivo administrativo. E aí chegou um processo para mim, que era um processo de licitação. A Senem, o Instituto da Senem em São Paulo, queria comprar um parafuso. Um parafuso mesmo. Por inexigibilidade de licitação. Aí a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus, é sério isso? E aí, piorou. Caiu na mão de um colega, o colega fez um parecer extenso, 8666, colocou um monte de exigências e voltou o processo para o chefe do laboratório, que era quem queria o parafuso. Ele foi lá, retornou o processo para a procuradoria sem atender o que a gente queria, o processo voltou para ele. Enfim, umas 3 vezes esse processo foi e voltou, foi e voltou, foi e voltou. E aí um dia eu fui fazer uma visita ao nosso instituto lá em São Paulo, e aí o diretor do instituto literalmente me pegou pelo braço e falou assim, doutor Ron, vem aqui, eu quero mostrar uma coisa para o senhor. Aí eu falei, vamos lá. Aí ele me levou num laboratório, que ele era o coordenador, ele me deu uma aula sobre a atividade dele, e ele estava simplesmente desenvolvendo um laser que era, assim, o melhor laser da América Latina. E aí ele era muito engraçado, ele era muito espirituoso. Aí ele virou assim, o senhor está vendo aquele buraquinho ali? Aí eu olhei para o buraquinho dentro né, próximo do laser. Aí ele falou, então, está faltando um parafuso ali. Sabe que parafuso é esse que está faltando? Aquele do processo que já foi 3 vezes na procuradoria e a gente não consegue comprar esse parafuso. E aí eu perguntei para ele, eu falei, doutor Nilson, mas por que vocês não vão ali na esquina e compram esse parafuso? Tem que abrir um processo de licitação para isso. Olha o movimento que se faz dentro de uma autarquia para comprar um parafuso. E aí ele me deu uma aula para dizer por que precisava comprar aquele parafuso, que tinha uma medida totalmente específica, milimétrica, porque o cara trabalha com laser. Então, qualquer desvio, qualquer medida errada ia gerar um problema naquele produto que ele estava desenvolvendo. Então, por que eu estou falando isso? A proximidade com o gestor é fundamental, não só na área nuclear. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, eu chamei a minha equipe e falei, uma das primeiras coisas que eu falei para eles, e o Lúcio vai entender perfeitamente o que eu vou falar. Eu chamei a minha turma e falei, olha só, nós temos que ter uma coisa em mente o tempo todo. Nós somos advogados dessa entidade aqui. Parece algo simples, parece algo óbvio, mas não é. O que mais a gente vê na AGU é procurador, advogado da União, que acha que é membro do Ministério Público, que tem uma função nobilíssima, como a nossa, como a magistratura. Cada um tem a sua função. E nós não somos membros do Ministério Público.
somos advogados. Então, assim, se você é advogado da área privada e trabalha para uma multinacional, o diretor lá de qualquer área, ele vai te chamar e ele vai falar, eu quero isso. Eu quero que você viabilize isso para mim. Né? E você vai ter que se virar. Dá o teu jeito. Para oferecer uma solução legal para o teu chefe. E aqui dentro, né? E não só aqui, isso se reproduz em todas as autarquias e fundações. Né? Tem muito disso. A pessoa que não consegue perceber o seu papel como advogado público. Né? Então, eu diria, o Lúcio começou a falar da AGU, né? Eu vou voltar aqui essa fala para os alunos que estão aqui ainda, para dizer que a AGU é uma carreira maravilhosa, maravilhosa. Né? Ela tem um espectro sensacional de objetos onde a gente pode atuar. Né? É uma carreira bonita, uma carreira que você pode participar ativamente na tomada de decisões, não tomando decisão, mas subsidiando o gestor para tomar decisões importantes. E hoje a gente fala muito das políticas públicas. Né? Então, assim, participar de uma decisão que seja coletiva, né, para implementar uma política pública no seu país é algo realmente sensacional. Entendeu? É algo brilhante. Né? Então, realmente eu incentivo os alunos a conhecerem melhor a AGU, conhecerem as suas carreiras, as suas atuações, que é uma carreira muito interessante. E o Lúcio fala... sim, o Lúcio fez uma pergunta aqui também sobre as impressões que se tem do Brasil, né, lá fora. A área nuclear, o Brasil é um dos pioneiros na área nuclear. Então, assim, a gente tem um programa antigo, um programa nuclear antigo, não é longo, não é extenso, mas é antigo, e a gente tem, assim, uma qualificação elevadíssima aqui do corpo técnico, não só aqui da CELEM, mas dessas outras instituições que eu citei aqui. As Forças Armadas também produzem assim, profissionais excelentes, excelentes, excelentes. Então, o Brasil, ele não só é bem visto, como ele é um player muito importante no cenário internacional. Muito importante. Talvez não tenha a força política que tem, por exemplo, os Estados Unidos ou a Rússia, mas pensando tecnicamente, o Brasil é um país relevantíssimo no plano da Agência Internacional de Energia Atômica, tanto que inúmeros técnicos aqui da comissão, eles vão para lá não para aprender, mas para ensinar, né? Dentro desses inúmeros eventos que a Agência Internacional de Energia Atômica produz. Então, o Brasil eu diria coloquialmente que o Brasil está muito bem na foto, Lúcio. O Brasil está bem. Isso é motivo de orgulho, não só para quem está aqui na área nuclear, mas de uma maneira geral, né? Porque as pessoas aqui lidam com ciência, né? Então, a gente passou por um momento complicado de negacionismo, né? Que o Calegari comentou agora há pouco. Então, quando você vê que aqui a ciência prepondera, é muito gratificante trabalhar aqui. Enfim, gosto muito de estar aqui. Calegari, tu expor rapidamente o que, colega? Não, quando o Romo colocou essa questão, que envolve até uma questão de conflito interno, né? O interesse do advogado e o interesse do cliente, né? Então, e para você ter interesse do cliente, Davi, só para poder fechar rapidamente, uma das características que a gente tem observado do sistema de justiça é que há um problema que muitas vezes o juiz escuta, mas não ouve. Em certas situações, o Ministério Público escuta, mas não ouve. O advogado não pode escutar o cliente, ele tem que ouvir o cliente. Mas qual a diferença de uma para outra? A escuta é um fenômeno físico. Faz um barulho, uma recepção no ouvido. Ela não te toca na alma, no seu sentimento. Ouvir é um ato mental. É um ato de diálogo com o outro. Então, qual a diferença disso na prática? Nós temos juízes que não lêem a contestação, não lêem a petição inicial, está numa audiência, num teatro de escuta das partes para poder validar o seu solipsismo, a sua visão de mundo lançada numa sentença. Isso é escutar, não é ouvir. O advogado,
E aí, quando o Rômulo foi lá para aquela salinha e viu lá o parafuso, ele não foi escutar, ele foi ouvir. É fundamental isso para o operador do direito. Parece que questão, né, Rômulo? Você colocou, parece uma questão simples, um exemplo bobo, mas ele é muito complexo, porque ele envolve a sinceridade na relação com o outro, e essa sinceridade na relação com o gestor, para entender o problema do gestor, que o problema do gestor é o problema da sociedade. Na linha da produção. Então, aquele parafuso, se o Rômulo escuta e não ouve, o processo continua emperrado na burocracia. A partir do momento que ele ouve, entende a demanda, a relação, a externalidade positiva da compra do parafuso ou a externalidade negativa da ponta do parafuso, a atuação no processo administrativo será outra. Encontrar os obstáculos administrativos e tentar superá-los pela transformação das regras jurídicas, se for o caso. Né? Então, por que eu pedi essa parte, Davi? É sempre chamando a atenção para os nossos alunos da diferença entre escutar e ouvir. E o direito precisa de profissionais que saibam ouvir as pessoas e não somente cinicamente escutar o que o outro diz, porque internamente a decisão já está tomada. Como aconteceu aí no negacionismo e também no processo da Lava Jato e outras situações aí em que o réu era sonegado seu direito de defesa porque havia um teatro de escuta, mas não havia uma relação objetiva, sincera do que o outro está dizendo. Isso já vai no campo da filosofia do reconhecimento do outro através do diálogo. Um brilhante exemplo aí, Ron, para permitir essa complementação, essa nossa cooperação discursiva. Encerrei. Encerrou. E nós vamos encerrar. Primeiramente, queria agradecer ao Rômulo pelo tempo dispensado e pelo brilhantismo da exposição. E nos nossos 11 encontros que nós tivemos aqui, grande parte patrocinado pelo Lúcio, que ele é o nosso caça-talentos, eu tenho falado aí em outras edições aqui, que ele nos trouxe, nos abrilhantou com palestrantes de grande gabarito, assim como o Rômulo, mais um na trilha dele. Ele já indicou uma para o ano que vem, eu já falei para ele, estava preocupado, falei, não, é só ano que vem, porque o nosso projeto se encerra agora em dezembro e ele deve começar em março ou abril do próximo ano. Mas o bom é que ainda nós estamos no trilho e vamos permanecer nesse trilho, que é o quê? O básico. O discente ele tem que estudar, se preparar, se ampliar e como o Calegari falou, ouvir. E o principal, trabalhar na área em que ele tenha a dedicação, que tenha o amor. Não é ingressar num determinado cargo em função do que recebe, mas o que ele pode conceder ao público que atende a ele. O operador de direito, ele concede, ele satisfaz aquele que o procura. E aquele que abraça a carreira pública tem mais responsabilidade, porque o erário público está pagando e quem paga indiretamente, principalmente, é o povo. E o povo merece receber o melhor daquele que está sendo pago por ele. E o nosso objetivo aqui, eu já falei várias vezes, na época que eu terminei a UFRJ, a gente sai sem noção de mundo. E o objetivo aqui é mostrar aos alunos as várias opções, nesses 2 anos que nós estamos aqui, as várias opções que eles podem procurar. E uma delas aqui é somando a área nuclear. A demanda é meio difícil, mas a pessoa se interessando, ele pode galgar. Eu falo, o nosso mestre querido Celso de Albuquerque Melo era juiz do Tribunal Marítimo. É um nicho de mercado, né, que você não escuta falar, mas ele também era um juiz lá do Tribunal Marítimo. E a gente visualizava na sala de aula o amor que ele tinha em falar, em conversar com os alunos, e não tinha tempo ruim para o Celso Melo. Você encostava nele e falava assim, professor, diga meu querido. Ele naquela humildade dele, naquele jeitinho dele, né? E com um gabedal jurídico enorme, e que passou
muitos e muitos alunos na mão dele, dando tijolada na gente, entre aspas, né? Porque tinha aqueles 2 livros lá, que eram 2 tijolos de direito internacional. Então, o objetivo aqui do nosso projeto é trazer ao aluno as opções que ele pode ter na vida profissional. E vai ficar a cargo dele se dedicar, se esmerar e buscar alcançar esses objetivos. Às vezes, a gente não alcança o objetivo de plano. Saiu, já virou juiz. Até porque tem que ter 3 anos, né? Então, mas estudando, ele chega lá. E o principal, gostando de qual área ele se adequa, trabalhar bem e atender ao cliente e ouvindo a todos e aplicando a lei ao caso concreto. Mais uma vez agradecendo ao Rômulo a oportunidade, ao Lúcio, né, que hoje veio fiscalizar o convidado dele, né, amado mestre, né, Rômulo, né, o Calegari, como sempre, fazendo as seus apartes. Vim aqui para bater palma, na verdade. Eu agradeço aí pelo convite, Davi, pela indicação do Lúcio, meu amigo. Prazer em conhecer o Calegari aqui. Conversa ótima. Agradeço aqui aos alunos que pacientemente ficaram aí, apresentaram perguntas. Me coloco à disposição aí, deixo o meu e-mail, romulo.lima@agu.gov.br ou senem.gov.br. Quem quiser pode fazer contato, eu sou uma pessoa super acessível, o Lúcio sabe, podendo de alguma maneira ajudar aí na formação, na orientação, indicação do que seja, estou à disposição, sempre.